Nesse vídeo eu vou falar sobre mais 4 atalhos do teclado que são simplesinhos e tem a ver também com o timing das legendas, tá? Que é o Ctrl A, Ctrl B, Ctrl Q e Ctrl W. Então o que elas fazem é muito simples, eu vou explicar primeiro e depois eu vou dar 3 exemplos de uso, tá? Momentos em que eu costumo usar bastante esses atalhos. Bom, o Ctrl A e o Ctrl B, o que eles fazem é juntar a legenda atual ou na anterior ou na próxima. Então o Ctrl B é B de before, né? Ela pega o tempo de entrada da legenda atual e faz com que ele seja igual ao tempo de saída da legenda anterior, tá? Então se tinha uma pausa antes, before, o Ctrl B não vai mais ter essa pausa porque ela vai juntar aquele tempo ali. E o Ctrl A faz a mesma coisa para baixo, certo? Ele pega o tempo de saída da legenda atual, aí vai juntar com aquele depois, né? After. Vai pegar o tempo de entrada da próxima legenda e vai colocar esse número aqui, tá? Então é tipo tirar pausas, né? É juntar. E o Ctrl Q e o Ctrl W fazem a mesma coisa respectivamente para o tempo de entrada e para o tempo de saída, que é pegar o tempo do relógio atual e colocar ali. Então, se o vídeo está parado num determinado ponto e eu estou numa legenda, eu aperto Ctrl Q, o tempo de entrada daquela legenda vai ser o tempo que estava marcando no relógio agora. Se eu apertar Ctrl W, vai ser a mesma coisa com o tempo de saída, tá bom? Então os exemplos agora. O primeiro exemplo, bem simplesinho, que acontece de vez em quando eu estou timeando e eu acho que eu vou fazer uma pausa, então eu faço next, pausa, e aí depois a pessoa começa a falar, eu aperto next de novo para entrar a próxima legenda, mas ficou muito rápido, sabe? Aquela pausa ficou muito curta, na verdade mudei de ideia, não era para ter tido uma pausa aqui. Então já vou consertar na mesma hora, Ctrl E para sair do modo set time. Vou lá naquela legenda onde eu fiz a pausa que não deveria ter pausa, Ctrl B. Juntei no anterior, é como se eu não tivesse feito a pausa, tá? E aí eu volto e continuo fazendo meu time normalmente. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, às vezes quando eu já estou assistindo o filme no final, aquela minha última revisão, às vezes tem alguma fala que você não percebeu que tinha, né? Às vezes a pessoa fala um negócio baixo e aí tá numa cena sem muito diálogo, alguém falou um negócio e você passou. Não coloquei a legenda que deveria ter colocado. Então eu tenho que inserir uma legenda nova no meio de um filme que já está timeado, ok? Essa é a situação. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou até a legenda que vai ficar depois dessa pausa, né, dessa legenda nova que eu vou criar. Aí eu aperto F3 para criar uma legenda nova ali em cima. Naturalmente ele cria uma legenda sem tempo e sem texto também, né, claro, eu digito o texto da minha legenda. E aí pro tempo, o que eu normalmente faço é apertar Ctrl A, Ctrl B, tá? Já aperto os dois juntos, ela ficou grudada nas outras duas legendas ali. Bom, se fosse assim mesmo, tá pronto, né? Mas nem sempre é. Às vezes é uma pausa bem mais longa e só ali no meio alguém falou alguma coisa. Mesmo assim, eu uso esse jeito de apertar o Ctrl A e o Ctrl B juntos, porque assim, apesar de ainda não estar certo, eu posso agora usar o Ctrl R, que é entrar em modo Run, já naquela legenda. Ele vai sempre pular o vídeo para aquele tempo correto, né? E aí eu aperto o Ctrl R, e na hora que a fala realmente deveria entrar, eu pauso o vídeo, fazendo Ctrl E, e aí eu aperto o Ctrl Q, que é aquele de colocar o tempo do vídeo atual, tá? Então primeiro eu usei Ctrl A, Ctrl B, aí usei Ctrl R para começar a tocar ali, e na hora certa aperto Ctrl Q. Isso não é tão fácil assim, certo? Porque na hora que você está timeando, em geral você aperta Next um pouco depois da fala ter começado e a sua tendência nessa hora vai ser também apertar Ctrl Q um pouco depois do que a fala já começou. Bom, ou você aceita que isso vai acontecer mesmo, deixa um pouco mais tarde e aí depois usa Ctrl Shift seta para cima, só para consertar aquele atrasinho da entrada ali só naquela legenda, ou
que normalmente é o que eu faço. Você, na hora que dá Ctrl R ali, depois você deu Ctrl A, Ctrl B, aí Ctrl R, deixa um tempinho e para, mesmo que ninguém tenha falado nada, tá? Ctrl E, Ctrl Q, Ctrl R de novo, ninguém falou nada, Ctrl E, Ctrl Q, eu vou fazendo isso até ficar certo. E a mesma coisa com a saída é um pouco mais fácil, eu dou Ctrl R ali na legenda, a pessoa fala, terminou de falar, Ctrl E, Ctrl W, agora pegou o tempo do vídeo atual e colocou ele no tempo de saída, tá? Esse foi o segundo exemplo, envolvendo aí inclusive os 4 atalhos dos quais eu tô falando. E um terceiro caso, que é uma coisa que eu tenho até feito mais recentemente, eu não costumava fazer muito isso, mas é assim, às vezes, enquanto eu tô naquela primeira parte, ainda tô digitando o meu texto, pô, tô naquela coisa, né? Escuta uma frase, para, digita, escuta uma frase, para, digita. E aí, de repente, vem uma cena enorme, onde ninguém fala nada. De repente é um carro correndo atrás do outro, sei lá, um negócio assim, uma cena muito longa em que ninguém tá falando nada. De repente, 1 minuto, 2 minutos. E eu sei que essa é a primeira passada do filme, certo? Na hora que eu for timear, eu vou ter que assistir aquela cena inteira sem ninguém falar nada de novo. Na hora que eu for rever o filme, eu vou ter que assistir aquela cena toda de novo, uma terceira vez. Então, quando eu percebo que a cena tá muito longa e a próxima fala tá demorando muito, o meu vídeo tá correndo, tá no modo edit mesmo, tá? Que eu tô digitando as legendas, mas eu fico lá com o meu dedo no Ctrl Q, no Ctrl W. Quando finalmente passar aquela cena de minutos sem ninguém falar nada e alguém falar a primeira frase, eu já aperto Ctrl Q, como se fosse o momento do Next no timear, tá bom? Aperto Ctrl Q, a pessoa terminou de falar, eu aperto Ctrl W, com o mesmo retardo que eu daria normalmente, aí eu paro o vídeo e digito ali a minha legenda. Ou seja, depois de uma pausa muito longa, pra mim costuma vir uma legenda que já tá timeada, tá? Isso me ajuda como, na hora que eu vou timear, de fato, aí aquela legenda não chegou, né? Eu tô na cena anterior, timeando. Quando eu tô na última legenda, antes daquela pausa, aí eu tenho que tomar cuidado para não dar next, porque senão eu vou apagar aquele tempo que eu já tinha colocado com Ctrl Q, né? Então, quando eu entro na legenda anterior, marco o tempo de entrada, para, Ctrl E, sai do modo set time, tá bom? Aí boto o vídeo para tocar com Ctrl espaço, mesmo no modo edit, marca o tempo de saída com Ctrl W, tá? Aí você passa para a legenda seguinte, da Ctrl R, ele pulou aquela cena enorme, inteira, que você não precisou assistir de novo, tá bom? Parece bobagem, mas num filme onde acontece isso muitas vezes, sei lá, acaba economizando um pouquinho de tempo, ou pelo menos eu fico com a sensação de que eu tô gastando menos tempo, né? Que não tô assistindo cena sem diálogo. Uma coisa parecida com isso, mais ou menos equivalente, são aquelas cenas, de novo, cenas longuíssimas de ação em que quase não tem diálogo, mas tem algum. Então, de repente, as pessoas estão correndo, de repente alguém fala, vai lá, pega ele, e aí tem mais 30 segundos sem acontecer nada, tá? Só pouquinhos diálogos, assim, no meio de uma cena muito longa. Essas cenas eu posso fazer essa mesma coisa, certo? Fazer o timing primeiro de cada legenda e depois escrever o texto. E aí, quando eu estiver timeando o filme todo, eu sei que essa parte já está timeada, eu não preciso assistir de novo. Tá legal? Pelo menos na hora do set time. Na hora do run, de repente, é bom escutar tudo para ver se não ficou faltando nada, né? Mas então era isso, eram os exemplos aí desses 4 atalhos, Ctrl A, Ctrl B, que juntam o tempo na legenda anterior e na próxima, e o Ctrl Q e o Ctrl W, que pegam o tempo do vídeo atual e colocam no tempo de entrada e tempo de saída da legenda corrente, beleza? É isso.